Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas meu nome é Luiz Otávio e eu sou estudante do primeiro semestre de Engenharia de Software. Esse aqui é um trabalho de redes, dado pelo professor João Ferlin. Eu vou falar aqui sobre o protocolo Ethernet, falar sobre a criação dele e as demais evoluções. Todo mundo sabe que atualmente a Ethernet é a tecnologia mais utilizada para conectar dispositivos a uma rede. E de onde surgiu a Ethernet? Ela vem lá de meados de 1970. Ela veio de um centro de pesquisa da Xerox. E desde então ela evoluiu muito, atendendo também de redes simples, como casas, até redes maiores, como data centers, que usam altíssima velocidade. Como eu disse anteriormente, ela foi criada lá em meados de 1970, para ser mais exato, 1973, por um homem chamado Robert Metcalfe. Ele se inspirou em uma tecnologia já criada, que era o Aloha. E a sua primeira versão, ela conseguia transmitir apenas uma velocidade de 3 megabytes por segundo, que para a época era muita coisa. Mas pra gente, hoje em dia, já é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar o que daria para fazer. Praticamente nada, né? E da onde que veio o nome Ethernet? Ele teve uma ideia que veio de éter, que é uma substância imaginária por onde a luz se propaga. E o que ele quis dizer com esse nome? Que a tecnologia que ele criou conseguiria funcionar independentemente do seu meio físico. E a partir disso foi ocorrendo muitas evoluções. Evoluções de padrões de Ethernet. Como a gente pode ver aqui na imagem, a gente tem alguns exemplos. Que é o 10 base T, que ele passava apenas 10 megabytes por segundo. E até 100 metros, como todos da lista. Aí a gente passa depois para o 100 base TX, que ele passa, como o nome já diz, 100 megabytes por segundo. Aí um padrão mais atual, a gente tem o 1000 base T, que ele já passa 1 gigabyte por segundo, que é o famoso Gigabyte Ethernet. A gente utiliza muito até os dias de hoje. E ele também vai até 100 metros, como a gente pode ver ali. Último exemplo, a gente tem o 10G base T, que ele passa a uma velocidade de 10 gigabytes por segundo. Ele é normalmente usado em ambientes corporativos. E como a gente viu no slide, ele é usado com um cabeamento de Cat6 para cima ou fibra ótica, com uma distância de 55 até 100 metros. Aí a gente vai passando para o funcionamento técnico. A internet, a gente sabe que ela envia pacotes de dados, e esses pacotes são chamados tramas. E cada trama tem um cabeçalho MAC e um campo de dados, que é o payload, e o FCS. O FCS, ele é um verificador de erros, porque antes era muito comum ter colisões de dados nas redes. Então usava-se o CSMA, CD, que evitava essas colisões. Mas hoje, com switches, mudando completamente a topologia, a gente consegue extinguir praticamente todas essas colisões. Agora a gente passa para a Ethernet tradicional contra a Ethernet comutada. Qual a diferença? A Ethernet tradicional, ela tem a topologia de barramento, onde todos os dispositivos são conectados ao mesmo cabo. E com isso, como eu disse antes, gerava muitas colisões. E com a chegada do switch, a gente praticamente eliminou todas essas colisões. Por quê? Cada dispositivo era conectado diretamente ao switch. Isso meio que criou um canal exclusivo para cada dispositivo. Aí a gente passando para aplicações e padrões. A gente pode ver aqui os padrões IEE 802.3. E nessa imagem aqui a gente consegue ver uma tabela comparativa com padrões de velocidade, meio físico e alcance. Como mostrado na tabela, cada padrão tem o seu uso ideal. Os mais antigos, como o 10 base 5 ou 10 base 2, eles ficaram para o passado. Eles são completamente obsoletos hoje, como a gente pode ver aqui na imagem. Aí vem o 100 base TX, que também é praticamente obsoleto hoje em dia. Aí tem um que tem um uso mais comum hoje em dia, que é o 10 base T, que é o domínio atual em LANs, que é o que a gente usa na nossa casa hoje em dia. A gente passa para o último exemplo, que ele é mais usado em data centers e rede de alta velocidade. Mas com todas essas evoluções, a gente ainda tem desafios atuais. Com esses desafios, a gente tem a escalabilidade. Quando a rede ela é muito grande, o excesso de tráfego do broadcast pode prejudicar o desempenho. Então, nos data centers surgiu tecnologias como o DCB e o ROCE, que melhoravam o controle de tráfego e reduziam a latência. Em termos de segurança, a gente tem alguns riscos. E como mostrado na imagem, a gente tem o spoofing de MAC e o ARP poisoning. Não sei falar muito esse nome porque é em inglês, mas como o nome já diz, é um envenenamento. E como que a gente se protege disso? No switches é essencial ter uma VPN. Passando para o próximo tópico, a gente tem a integração da Ethernet com outras camadas, como as VLANs, que permite que você divida redes físicas em redes lógicas independentes. E o protocolo IEEE 802.1Q é o responsável por isso. Já o MPLS, como mostrado aqui no slide, ele é um encaminhamento eficiente entre as camadas. Ele ajuda com que a mensagem seja encaminhada com mais eficiência. Mas temos outros recursos como o QoS, que ele vai ajudar a priorizar o tráfego. E o 802.1X, que controla o acesso à rede. Depois de toda essa explicação, falando da história, de padrões, eu vou falar sobre exemplos reais, que a gente consegue entender melhor. Na Amazon, eles usam a Ethernet de até 100 GB por segundo.
muita coisa, para conseguir suportar seus data centers e os servidores. Já passando para outro, a gente tem a Ethernet industrial. Um exemplo dela é na Volkswagen. Ela usa Ethernet para controlar seus robôs e os sensores no meio de fabricação e nas linhas de montagem. E também a gente pode ver no nosso dia a dia, a gente não percebe, mas em casa a gente usa bastante também. Indo desde até o seu roteador, até a sua TV ou até o seu computador. Aquele cabinho azul que normalmente vai atrás do dispositivo. A gente nem mesmo percebe isso. Agora, para finalizar, nós temos que reconhecer que a internet revolucionou o mundo nas formas em que os dispositivos se comunicam com a rede. E ela está presente em quase tudo na nossa vida, desde fábricas até a sua casa. Eu espero que essa explicação tenha ficado clara para todos vocês, e porque é uma coisa que está muito presente na nossa vida. Então é bom a gente ter um entendimento de como funciona e a história por trás disso. E que esse vídeo facilite o seu entendimento sobre o assunto. Então eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.